Então, a outra ideia, também defendida pelos estudiosos, seria que, na verdade, o mundo tinha sido criado em eras. Então, a gente não está falando nem de dias, e a gente também não está falando de dias relacionado a 1000 anos, mas sim que a gente estaria falando sobre eras, eras de criação. Ou seja, tem uma citação interessante aqui. Embora seja interessante aprendermos essas diversas teorias, a igreja não tomou posição alguma com referência à idade da Terra. Então esse aqui é um ponto bem importante, né? Porque as pessoas especulam, a Terra na verdade foi criada lá em 6.000 anos, no caso, no sétimo 1000 ano, né? Deus ele descansou e tudo mais. Tem pessoas que defendem isso, né, que cada dia foi relacionado a 1000 anos. Tem pessoas que defendem que, na verdade, cada dia relacionado nas escrituras foi relacionado a uma era de eternidade. Então tem pessoas que defendem isso, mas, como ele falou aqui, a igreja não tomou nenhuma posição com referência à idade da terra. Então, por motivos que somente Deus conhece, ele ainda não achou apropriado revelar para o homem os detalhes relativos à criação, principalmente relacionado ao tempo que a Terra foi criada. Por conseguinte, embora os santos dos últimos dias sejam encorajados a aprender as verdades existentes nos inúmeros campos de estudo, não é justificável tentar estabelecer qualquer teoria como sendo a posição oficial da igreja concernente a esse assunto. Então, assim, é interessante a gente saber que existem as teorias, beleza. Então a Terra realmente pode ter sido criada em dias, com 24 horas, a Terra pode ter sido criada em dias representando 1000 anos, na verdade, ou seja, cada dia sendo 1000 anos de uma eternidade, ou a Terra ela pode ter sido criada em eras específicas da eternidade. Não sei. Na verdade, o Senhor não achou apropriado ainda revelar ao homem essas coisas. Então, precisamos conhecer as teorias? Sim, mas não defender como doutrina da igreja. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Quem foi que criou a Terra? Então, a gente sabe, na verdade, que Jesus Cristo foi o personagem principal da criação da Terra. Mas só que teve outras pessoas que ajudaram na criação, no processo da criação da Terra. Então, por exemplo, o nosso grande príncipe Miguel, conhecido lá na mortalidade como Adão, ele é o segundo após Cristo no plano de salvação e progresso eterno. Então a gente tem lá Miguel, que seria Adão aqui na Terra, e como eu disse aqui, ele é o segundo após Cristo no plano de salvação. Então, na existência pré-mortal, Miguel foi o mais inteligente e mais poderoso filho espiritual de Deus, com exceção apenas do primogênito, sob a direção e conselhos de quem ele trabalhou e recebeu. Ou seja, lá em Doutrina e Convênios explica que o passado geológico da Terra, por causa análogas às que nós possamos pensar hoje em dia, diz que a missão de vir a esta Terra foi de que ele é o pai da família humana e preside sobre o espírito de todos os homens. Isso falando sobre Miguel. Então, o nome Miguel, aparentemente e com toda a propriedade, significa alguém que é semelhante a Deus. Miguel desempenhou então um papel importantíssimo na criação da terra, sendo superado apenas por Jesus Cristo. Então a gente viu que, dentre as pessoas que ajudaram no processo da criação, Miguel foi um dos principais, se não o principal depois de Jesus Cristo, nesse processo de criação da terra, tá? Isso está lá em Ensinamentos de Joseph Smith. Abraão registra que entre muitos espíritos pré-mortais haviam muitos nobres e grandes, e havia um que era semelhante a Deus, que disse a eles: desceremos e tomaremos destes materiais e faremos uma terra onde possam morar. Isso está lá em Abraão 3, 22 a 24.
Essa passagem, e é bem interessante isso, essa passagem ela sugere que outros personagens, além de Miguel, ajudaram na criação. Então, o elder Joseph Fielding Smith, ele ensinou: é verdade que Adão ajudou a formar essa terra, trabalhando com o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas eu também tenho uma forte impressão ou convicção de que havia outros que também ajudaram. Quem sabe Noé ou Enoque, e por que não Joseph, e os designados para serem governantes antes de a terra ser formada. Então, essa foi uma visão, né, uma ideia que Joseph Fielding Smith opinou aqui, né, deixou como, meio que como testemunho dele relacionado a isso, né, falando sobre outras pessoas que teriam ajudado também na criação. Brigham Young declarou: "O homem foi criado à imagem de seu criador, do qual é exata semelhança, tendo como ele, como Deus, né, olhos, testas, sobrancelhas, nariz, face, boca, queixo, orelha, exatamente como o nosso Pai Celestial." A primeira presidência na época de Joseph Smith, que se constituía, né, de John R. Windle e Anton Land, confirmaram essa doutrina. E lá em 1908 foi dito o seguinte: todos os homens e mulheres são a semelhança do Pai Celestial e da Mãe Celestial, e são literalmente filhos e filhas da Deidade. O elder Joseph Fielding Smith, após citar, né, Gênesis 1, de 26 a 27, ele também declarou o seguinte: não é incorreto crer que os espíritos femininos foram criados à imagem de uma mãe celestial. Então eu achei isso aqui muito interessante, muito importante para que nós pudéssemos falar aqui também, né? Os espíritos, na verdade, eles foram criados segundo a semelhança de Deus e segundo a semelhança de nossa Mãe Celestial. E nós precisamos entender isso, né? Nós não fomos criados por Deus sozinho. Nós tivemos uma Mãe Celestial nesse plano tão perfeito para que nossos espíritos fossem criados. E como foi falado aqui por Brigham Young, nós temos olhos, sobrancelhas, nariz, boca, assim como o Pai Celestial tem. Uma outra pergunta interessante aqui que eu posso levantar para vocês seria: em que se baseava o domínio que Adão tinha sobre a terra? Né? Depois que a terra foi criada e tudo mais, passou todos os eventos da criação, foi dado a Adão o domínio sobre a terra. O que significa esse domínio? A gente precisa entender que o sacerdócio ele foi dado primeiramente a Adão. A ele se deu então a primeira presidência, que teve as suas chaves de geração em geração. E eu, Deus, disse a meu unigênito, que estava comigo desde o princípio: façamos o homem. E bem interessante ele colocar aqui, ó, não o homem isolado, mas o homem completo, que significa marido e mulher. Façamos o homem segundo nossa imagem e semelhança. E assim foi. Está lá em Moisés 2, versículo 26. Que maravilhosa parceira foi Eva. O Senhor casou Adão e Eva por toda a eternidade. Esse tipo de matrimônio continua em vigor além desta vida. Todas as pessoas deveriam procurar saber essa espécie, sobre mais, né, mais sobre essa espécie de união conjugal. É nisso que consiste uma parceria. Né? O Spencer W. Kimball ele falou o seguinte: então, depois de os haverem criado à imagem de Deus, deram-lhes este mandamento eterno: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. E quando os deuses completaram essa magnífica criação, examinaram essa criação e a consideraram muito boa. Um trabalho que não precisa ser aperfeiçoado pelos intelectuais modernos.
O homem deveria arar o solo, sustentar a família, proporcionar-lhe uma liderança adequada. A mulher deveria ser uma adjutora, ou seja, uma parceira, conceber filhos, criá-los e instruí-los. Foi um trabalho bom, um trabalho muito bom. Foi assim que o Senhor os organizou. Não se constituiu uma experiência. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. A criação do homem e da mulher, o casamento entre homem e mulher, não foi uma experiência, mas sim algo que o Senhor sabia muito bem o que ele estava fazendo ali. O presidente Kimball ele continuou a respeito de termos filhos. O primeiro mandamento registrado nas Escrituras parece ter sido: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Ninguém deve pensar que o Senhor ordenou que tivéssemos filhos sem sermos casados. Uma ideia dessa natureza é destituída de qualquer fundamento. Eu tenho dito a inúmeros grupos de jovens que não devem adiar seu casamento até que tenham conseguido realizar todas as suas ambições relativas à educação. Eu já tive a oportunidade de dizer a dezenas de milhares de jovens que, ao se casarem, não devem protelar o nascimento de filhos até verem concretizados seus ideais educativos e financeiros. Muitas vezes, o que ele está falando aqui, né, que muitas vezes os jovens, ao se casarem, eles querem esperar muito tempo e deixar protelar esse tempo, né, de trazer filhos à Terra, em busca de sua profissão, de seus sonhos educacionais, o que não é errado, mas também que a gente não deve deixar isso para trás, o lance de trazer os filhos aqui para a Terra. Como foi falado, esse foi o primeiro mandamento dado a Adão e Eva. O casamento é realizado basicamente para se constituir uma família. E quando as pessoas encontram o seu cônjuge, esse que é o adequado, não devem adiar a formação dessa família. Elas devem conviver normalmente e permitir que os filhos possam vir ao mundo. Mas é claro, galera, que esses filhos venham ao mundo num lar que esteja preparado para recebê-los. E isso é muito importante. O conceito de que o matrimônio foi instituído para a realização e legalização do sexo, ou em seu benefício, parece estar ganhando crescente aceitação na nossa época. O casamento existe primordialmente para a formação da família. É por isso que nós contraímos o matrimônio. Não para te satisfazer os nossos apetites sexuais, como o mundo quer nos fazer acreditar. Quando as pessoas tiverem encontrado seus companheiros, repito, isso é o presidente Kimball falando, não devem demorar muito para estabelecer sua família. As jovens esposas devem ocupar em conceber e criar seus filhos. Eu não conheço escritura alguma que as autorize a adiar a formação de famílias para poderem trabalhar e garantir a escolaridade de seu marido. Há milhares de homens que conseguiram formar-se e, ao mesmo tempo, constituir a sua família. Embora as coisas podem se tornar difíceis, mesmo assim os jovens podem levar avante seus programas concernentes à educação, mas não devem deixar para trás o principal mandamento que foi dado. Eu acho bem interessante isso, porque hoje, na verdade, a ideia que muitas pessoas têm é de que o casamento é uma coisa descartável, de que o casamento ele pode ser trocado como você troca de roupa, por assim dizer, né? E que o divórcio é a solução para tudo. Só que precisamos lembrar que quando passamos por um casamento, principalmente um casamento no templo, a coisa é um pouquinho mais séria. E nós fazemos convênios com o Pai Celestial. Como parte desse convênio, nós temos o dever e a responsabilidade de trazer os filhos espirituais aqui para a Terra.
E eu volto a falar, nós precisamos trazer esses filhos espirituais aqui na terra para a terra, num lar que esteja preparado para recebê-los, né. Então, esse lar preparado para recebê-los não quer dizer que a minha casa tem que estar toda mobiliada, né, ou que, eu já tenho que ter completado todos os meus estudos na faculdade, nada disso. Mas, tem que ter o mínimo necessário para que haja um processo de criação para esses filhos espirituais, né. Nós não podemos pensar que, eh, o lance de trazê-los aqui para a terra é só para poder trazer, para criar filho, e não, né. Na verdade, por isso, muitas vezes o que a gente vê aí na rua, são crianças jogadas, né, jogadas na rua, virando realmente trombadinhas, virando ladrão e tudo mais, por quê? Foram mães que não tiveram talvez a obediência ou a perspicácia, né, de poderem se controlar e poderem guardar esse mandamento, que é trazer realmente filhos do Pai Celestial, mas de uma forma organizada. E essa forma organizada começa dentro de um matrimônio, dentro de um casamento, legalizado pelo Senhor. O corpo de Adão foi criado do pó da terra, e no princípio Deus criou os céus e a terra. E ele criou tudo isso antes como uma terra espiritual. Adão tinha um corpo espiritual até sobrevir-lhe a mortalidade, por causa da violação da lei sobre a qual ele vivia. Porém, ele também tinha um corpo físico de carne e ossos. Então, é meio ambíguo o negócio, né? Ele tinha um corpo físico de carne e ossos, mas ele também tinha um corpo espiritual. A terra era uma terra espiritual antes da queda. E aí, o que é um corpo espiritual? Então ele dá uma resposta aqui para a gente. É um corpo vivificado pelo Espírito e não por sangue. Após a queda provocada pela transgressão da lei sobre a qual Adão vivia, o fruto proibido teve o poder de produzir sangue e modificar a natureza dos corpos, fazendo então a mortalidade ocupar o lugar da imortalidade. E todas as coisas, não somente o homem, mas todas as coisas, participando da modificação, tornaram-se então mortais. Agora, o relato de Gênesis, capítulo 1 e 2, descreve a criação física da terra e de tudo o que sobre ela há. Porém, essa criação não estava sujeita à lei mortal até depois da queda. Foi, portanto, uma criação espiritual e assim se conservou até depois da queda, quando se tornou temporal ou mortal. Adão não foi colocado aqui na terra até que ela estivesse pronta para sua vinda. Os animais já viviam aqui, as plantas já haviam sido criadas. O Senhor não trouxe Adão e Eva para um mundo desolado, para depois trazer outras criaturas. Tudo estava preparado para receber Adão e Eva aqui na terra, exatamente como nos ensina a ordem da criação que está nas Escrituras. Quando o ambiente se achava organizado, então, para Adão e Eva, eles foram colocados sobre essa terra. Então, o que significa o termo primeira carne? Aqui no manual do Instituto fala o seguinte: quando compreendemos que Adão foi a primeira de todas as criaturas a cair e se tornar carne, nós entendemos então que carne nesse sentido significa então mortalidade. Em todas as nossas escrituras, o Senhor se refere a essa vida como carne, enquanto nos encontramos aqui na carne. Ou seja, esse significado de carne, né, que ele foi a primeira criatura a cair e se tornar carne, significa que foi a primeira criatura a transgredir uma lei do Senhor, a transgredir uma lei do Senhor e com isso ganhar a mortalidade. Então, Adão tornou-se a primeira carne.
Não houve nenhuma outra criatura mortal antes dele, nem havia morte física antes que ele a trouxesse para o mundo, como as Escrituras nos ensinam. Então, assim que está escrito, e esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando fala que Adão foi a primeira criatura a cair e se tornar carne, é exatamente isso. Precisamos entender que ele se tornou carne porque deixou de ser imortal e ele passou a ser mortal. Então, primeiro, Deus, o Pai de toda a humanidade, instituiu a criação deste mundo para que fosse um lugar onde os homens pudessem nascer na mortalidade e progredir em busca de seu destino eterno. Segundo, o homem é progenie da deidade. Essa é uma verdade que nós aprendemos. O homem é progenie de uma deidade, ou seja, de Deus o Pai e de uma mãe celestial. Aprendemos também que, como terceiro ponto, que o mundo não foi criado por forças casuais ou por mero acidente. Tudo foi planejado no seu devido local e da devida forma. Quarto ponto, Adão foi o primeiro homem e a primeira carne sobre a terra. Definição do que significa o termo primeira carne, a gente acabou de ver agora há pouco, né? Ou seja, ele foi a primeira criatura viva sobre a face da terra que transgrediu uma lei e se tornou, então, mortal após a queda. A quinta verdade que nós aprendemos sobre a criação nessa aula foi que Adão caiu de um estado de inocência e imortalidade e sua queda afetou a vida sobre a terra, bem como a própria terra. Então, não foi somente a vida dos homens, mas a vida da terra também, porque a terra também se tornou mortal. A sexta verdade é que a expiação de Jesus Cristo foi planejada antes da criação do mundo, para que o homem pudesse, via essa terra decaída, vencer a morte, vencer os pecados e voltar então a viver na presença de Deus. Há quem afirme que Adão não foi o primeiro homem criado nessa terra e que o ser humano original desenvolveu-se lá de formas inferiores da vida animal. Tais ideias, entretanto, são teorias de homens. Joseph F. Smith falou o seguinte: a palavra do Senhor declara que Adão foi o primeiro de todos os homens. Temos, portanto, o dever de considerá-lo como o pai da raça humana. O Senhor mostrou ao irmão de Jared que todos os homens foram criados no princípio segundo a imagem de Deus. E quer achemos que tal criação se referia ao espírito ou ao corpo, ou ambos, isso nos leva à mesma conclusão. O homem iniciou sua vida nessa terra como um ser humano, semelhante ao nosso Pai Celestial. E Adão foi o primeiro, foi o pai de toda a raça humana. Isso é o George Albert Smith falando. Sinto-me profundamente grato pelo fato de que, em meio à enorme confusão que reina entre os filhos de nosso Pai Celestial, os membros desta grande organização tenham recebido o conhecimento exato a respeito da origem do homem, que viemos do mundo do espiritual, onde nossos espíritos foram organizados pelo Pai que está no céu, que ele formou nossos primeiros pais do pó da terra e que os seus espíritos foram colocados nos corpos que ele criou. E que o homem surgiu, não como tantas pessoas acreditam, ou como muitos preferem acreditar, de que algumas formas inferiores da vida deram consequência, né, à formação do homem, mas que nossos primeiros progenitores foram seres que viveram nas cortes celestiais. Não surgimos de alguma forma inferior de vida, mas nós somos descendentes de Deus, nosso Pai Celestial. Nessa aula também nós tivemos a chance de falar um pouquinho sobre o casamento, né, que foi instituído entre Adão e Eva.
E eu peguei uma citação do presidente Benson, que está até no manual do Vem e Segue-me desse ano, que fala o seguinte: ó maridos e pais em Israel, vocês podem fazer tanto pela salvação e exaltação de sua família. Lembre-se de seu sagrado chamado como pai em Israel, seu mais importante chamado nessa vida e na eternidade, chamado do qual jamais serão desobrigados. Vocês devem ajudar a criar um lar em que possa habitar o Espírito do Senhor. Como são aplicáveis essas palavras proféticas hoje em dia? Deve ser difícil, para não dizer impossível, para homens do convênio viverem um mundo que não apenas desvaloriza suas responsabilidades e seu papel divino, mas também envia mensagens falsas sobre o que significa ser um homem de verdade. Uma das mensagens falsas é: tudo gira em torno de mim. No outro extremo está a degradante e escarnecedora mensagem de que os maridos e pais não são mais necessários. Rogo-lhes que não deem ouvidos a essa mentira de Satanás. Ele abriu mão daquele sagrado privilégio de algum dia se tornar um marido ou pai. E por causa da inveja que ele tem daqueles que têm o papel sagrado que ele nunca terá, ele está decidido então a tornar todos os homens tão miseráveis quanto ele é. E aí o presidente Benson ele faz umas perguntas para a gente aqui. Quando foi a última vez que eu elogiei sinceramente meu cônjuge? Quando sozinhos ou na presença de nossos filhos? Quando foi a última vez que eu agradeci a meu cônjuge, expressei meu amor e roguei fervorosamente por meu cônjuge em oração? Quando foi a última vez que me recusei a dizer algo que poderia magoar o meu cônjuge? Quando foi a última vez que eu pedi desculpas humildemente, sem acrescentar as palavras, mas ao menos, se ao menos você tivesse, ou, mas se você não tivesse feito tal coisa? Quando foi a última vez que eu escolhi ser feliz, em vez de decidir e de exigir que eu estou certo? O mundo não gira em torno de nós quando nós estamos casados. Isso é uma verdade eterna desde a época de Adão e Eva. Eva era parceira de Adão e ela mostrou todo esse essa parceria durante toda a sua existência. E eu deixei essas perguntas para o final, para que nós pudéssemos realmente ponderar sobre isso, ponderar sobre o nosso papel dentro de um casamento. Se você ainda não passou por um casamento, pondere sobre essas perguntas também, porque essas perguntas, elas precisarão fazer parte desse seu tempo como casado com o seu cônjuge. E se você é casado, se você é casada, pensa sobre essas perguntas que o presidente Benson deixou aqui para gente. O processo de criação do Senhor aconteceu de uma maneira tão perfeita. O casamento ele foi instituído de uma maneira tão perfeita. E o que que nós estamos fazendo para poder deixar essa instituição de uma forma mais perfeita? Pensa nisso. O que que eu posso fazer para ajudar meu cônjuge a lembrar disso também? Eu gostaria de agradecer muito pela sua presença nessa aula, nesse bate-papo sobre a criação, né, sobre os primeiros livros ali do Velho Testamento. E eu espero que essas verdades aqui, como eu disse no início, né, eu escolhi trazer referências ou citações para esse nosso debate de hoje. E eu espero que essas citações, esses discursos possam fazer realmente alguma diferença em sua vida. Não esqueça de dar sua curtida aqui debaixo do vídeo. Não esqueça de também compartilhar esse vídeo com seus colegas, com as pessoas que você conhece, para que também possam conhecer essas verdades. E obrigado pela sua participação, obrigado pelos seus comentários
e a gente se vê então no próximo vídeo aqui no canal do Vamos Falar Sobre, ok? Obrigado aí galera, até mais. Tchau, tchau.